Boa noite a todos. Hoje, 16 de novembro de 2021, e a gente começa com a sessão live do Cine por Elas, com o tema Elas Negras. Vamos falar sobre o filme A Suprema Voz do Blues. Vocês conhecem? E estamos para falar sobre esse filme maravilhoso, nessa live maravilhosa, com duas pessoas que vocês vão amar conhecer. Estamos falando da psicóloga Cláudia Salles, da doutora Lilian Braga, que é promotora de justiça da MP do Pará. Mas antes de começar esse debate, prepara aí, manda aquele WhatsApp pro coleguinha, vai avisando que já começou, enquanto a gente roda a vinheta. Oi de novo. Como eu disse, hoje é dia de sessão live com o tema Elas Negras. E eu estou na presença de Cláudia Salles e Lilian Braga. Nós vamos debater o filme A Voz Suprema do Blues. Lindo. Dentro do tema do mês do Cine, Elas Negras, vamos homenagear o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Esse filme foi escolhido por conta da história da cantora negra Ma Rainey, considerada a mãe do blues. Então, vamos começar com a doutora Lilian. Fala um pouco pra gente, um pouco mais de você. Eu ia falar de ti, é o costume. Nos conta mais o que te tocou nesse filme. Bom, eu estou aqui na Amazônia, né? Sou uma mulher afro-amazônica e ver o filme da Ma Rainey é simplesmente encantador, né? Especialmente porque é um desafio a cada momento do filme, né? É um desafio para se pensar. Esse filme é daqueles que a gente pega o caderninho para ficar anotando cada fala, para ficar anotando cada pedacinho assim que é importante rever, inclusive, né? E eu tive a possibilidade, até para a gente conversar hoje, rever o filme exatamente dentro dessas anotações, né? E, assim, o filme está dividido, né, entre duas grandes forças, né, durante todo o momento que ele acontece, né? Que está na Mar e que está no nosso trompetista, né? Que eles dividem aquele cenário de um modo assim avassalador até. E os demais que ali passeiam pelo filme vão dando o tom de um diálogo muito presente, muito atual, muito forte, né? E que no processo, especialmente de letramento racial, que eu penso que é uma necessidade para o nosso país, né? Para as nossas instituições, né? Para os nossos lugares de trabalho, né? Dos nossos grupos de amigos, em todos os lugares onde a gente estiver, nas nossas igrejas, enfim. Essa perspectiva de ter um letramento racial, de conhecer melhor a realidade de determinados grupos, de determinadas pessoas, e no caso do povo negro, da população negra, esse filme ele nos estarta muitas questões, né? Então, assim, de cara é um filme, na minha perspectiva, bastante encantador, muito embora ele, sendo lindo como desafiador como é para a nossa reflexão, mas ele também nos desafia numa perspectiva que a gente tem de outros filmes, que é aquela movimentação, lugares diferentes, posições diferentes, enfim, é de dia, é de noite, e nós temos um filme que é passado quase todo, em um único lugar. E isso já chama a atenção para a gente, porque muitas vezes a população negra está colocada em um único lugar.
que é aquele lugar do racismo, é aquele lugar da discriminação. E notando os movimentos, né, dentro de um quarto pequeno, onde o ensaio acontecia, para uma coisa tão potente que se explode, né, que é o blues, a música da Mar, né, e aquela música, no momento em que aquele filme é passado, ela é uma referência, é aquilo que estava, como a gente diz por aí, estava bombando, né? No momento era aquela música, né? E ela ser guardada ali naquele quarto pequeno, naquela espaço pequeno, como é o espaço que muitas vezes se colocam também as mulheres negras. O nosso desafiador da Mar, ele é perceptível que ele tem uma inquietação, né? Ele quer sair para algum lugar. É o lugar da fama, do reconhecimento, o lugar da recompensa econômico-financeira, coisa que a Mar, ela está num outro patamar, né, de compreensão das coisas, da vida, e aquilo ali ela diz, olha, você está meio perdido aqui, você ainda não entendeu que essas cartas aqui, quem vai colocar na mesa sou eu. Mas ele inquieta, né? Ele está ali na inquietação. E ele parece que quer abrir uma porta. O filme todo, ele parece que quer abrir uma porta. E quando ele consegue, enfim, abrir aquela porta, a porta dá para um lugar muito menor ainda do lugar onde ele estava. Isso, para mim, é bastante simbólico, né? Como muito simbólico é a presença, né, da nossa grande estrela, que a Viola fez assim de um modo... construiu aquela personagem de um modo assim, tão interessante, né? E até quase que desfigurado o seu rosto, né? Para colocar o rosto de uma outra pessoa, né? E tão forte a atuação dela. E de uma mulher que, para aquele momento histórico, o comportamento dela, o modo de se trajar, o modo de falar, era o processo de uma mulher que sabe da força que tem, sabe quem ela é e mais, fruto de onde ela veio, da sua história familiar, da história mesmo dos negros do país onde ela está, ela se colocou, né, dentro daquela cantora, né? Chama muita atenção a forma como ela se veste, né? E aquilo ali é uma dica clara que ela já dá para todos. No início do filme, ela já encara assim todo mundo e diz: opa, olhe melhor para mim. Olhe melhor, porque a cena, quem está conduzindo sou eu. E as pessoas, de fato, a acompanham com o olhar. A gente observa essa possibilidade de que onde ela vai, ela é acompanhada com o olhar. Então, esses debates, essa linguagem, essa forma de apresentação da nossa estrela nos diz muito. E nos diz muito a mulheres negras, né? Que vivemos sobre diversas possibilidades de invisibilização, de negação, de crimes, né? E enxergar naquela mulher esse potencial e essa escrita que ela faz da sua presença nos lugares é simplesmente fabuloso. Achei assim interessantíssimo a forma como ela apresenta uma mulher negra que sabe quem é, que sabe o que pode fazer e mais, se você me quiser, eu sou assim. Se você quiser que o meu sucesso chegue até você, que a minha produção chegue até você, que aquilo que eu hoje entrego para as pessoas chegue até você, você tem que entender quem eu sou. Você tem que saber quem eu sou, né? E eu penso que esse é o grande tom
que a voz suprema do blues, ela nos coloca, né, nessa posição. Né? Eu fiquei simplesmente encantada com todos os discursos, diálogos, né? A forma como aquilo ali foi tratado, e saber que a Voz Suprema do Blues não é simplesmente um filme pensado, mas é uma obra de teatro também, né? Uma peça de teatro, e que o teatro está muito presente também em toda a construção do filme. Isso realmente é fabuloso. Eu, assim, me encantei realmente. Lindo, né? Eu achei cada diálogo desse filme muito interessante. E agora, vamos falar com Cláudia, nossa psicóloga. Me conta um pouco mais de ti e o que tu acha que te destacou nesse filme. Olá, mulheres! É uma honra estar aqui com vocês, ao lado de mulheres tão potentes. Eu sou a Cláudia, sou psicóloga e trabalho com mulheres brancas e mulheres negras. Recentemente eu tenho me aprofundado bastante no estudo sobre a saúde mental da mulher negra e estou encantada pela necessidade que nós, mulheres negras, temos em cuidar da nossa saúde mental. É uma saúde que é invisibilizada há muito tempo, né? Desde o início dos tempos, a história da mulher negra, ela já traz muitas dores. E a mulher negra é muito importante para a sociedade, né? As mulheres negras construíram a sociedade. Em meio a violências, em meio a estupro, foram as mulheres negras que construíram essa sociedade. E aí, pensando nesse filme, é muito importante que a gente entenda que é uma realidade americana, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue fazer muitas análises com o retrato da população negra brasileira também, né? Então, de fato, como a Viola, ela realmente se entregou àquele papel, né? E ela traz essa caricatura da Má com uma agressividade, né? E aí a gente pode fazer esse recorte, assim, de caricatura da mulher negra, que é a mulher raivosa. Como que o racismo traz isso, né? A mulher preta, ela é raivosa e ela consegue fazer isso, né? E aí eu quero trazer do telespectador, do cine agora, de será que é raiva ou é determinação? Porque, de fato, se a gente não performa na raiva e na agressividade muitas vezes, a gente não alcança, né? Então, por vezes, a gente tem que ir na agressividade para ver se a pessoa tem medo da gente e faz o que precisa ser feito. E a gente percebe a Má fazendo isso em diversos momentos do filme, né? Porque, de fato, ela já tem essa consciência, como a Lilian trouxe, de que para ela chegar no lugar que ela quer, ela precisa se impor. Porque senão ela não chega. Então, eu achei um outro ponto muito interessante do filme, logo no início, quando ela está no hotel, que as pessoas olham para ela, né, com um olhar bastante racista, e quem é negro com certeza entendeu muito essa cena, porque, né, é a violência não falada, a microviolência. E aí me remete a uma situação que acontece muito no Brasil, que é gostar de coisa de preto, mas não gostar de preto. Que é gostar da feijoada com pagode. Que é gostar do sambinha. Que é gostar até de fazer box branding, mas não gostar de preto. Então, essa parte, por quê? Lá eles gostam muito de jazz. Eles gostam muito do blues, mas não gostam de quem canta o blues, né? Isso fica ainda mais nítido quando a gente vê o Lev tentando vender a música dele, né, para o homem branco, que eles retratam dessa forma. Eu achei genial, né, quando o Toledo fala com ele, você tem medo do homem branco, olha como você se curva ao homem branco, né? Isso acontece muito também com nós, figuras negras, né, porque, e às vezes é sem perceber, porque a branquitude já nos coloca num lugar de servidão. Então, é um momento até de refletir, enquanto pessoa negra, o quanto a gente precisa estar atento a isso, a esse lugar de servir. Porque, de fato, quando olham, né, para a figura, e até hoje é assim, por mais que as discussões sejam amplas, tomar cuidado para que a gente não esteja se colocando nesse lugar de servidão pelo medo, né? O medo de uma história que nos coloca já há muito tempo nesse lugar e nos silencia. E aí a gente tem essa outra caricatura do Lev, né, como malandrão, né, eu vou lá, eu faço, aconteça, eu tiro uma onda.
que traz, né, um pouco assim também do brasileiro, do sambista, do homem preto, do homem da favela, do homem do funk, mas ao mesmo tempo uma história de vida um tanto quanto sofrida, né? Então aquela cena que ele conta sobre o estupro coletivo da mãe dele é uma cena que me tocou muito, né? E na verdade eu não achei o filme lindo, eu achei um filme muito pesado e um filme que me trouxe assim um sentimento até de muita tristeza, né? Em alguns momentos, porque mesmo que seja algo que eu tenho consciência que foi há muito tempo, conseguir perceber isso hoje é muito doloroso para mim, né? Então, quando ele traz a violência vivida pela mãe dele, e aí eu já comecei a perceber ali, né, no meu olhar psicóloga, e eu mesmo me critico, até mesmo patologizante, porque o psicólogo adora patologizar as pessoas, né? Eu já pensei, caramba, o Levi tem uma patologia aí, talvez esse trauma de ver a mãe ter sido estuprada coletivamente, né, acarretou algum transtorno de personalidade, tanto que no final, né, ele comete aquele crime por conta de pisar no pé dele, mas a gente percebe que não é por pisar no pé dele, né, era de fato a frustração do homem branco. Então, olha como tá ligado com hoje, né, em que a gente tem figuras, em que a gente tem a maioria dos crimes cometidos no Brasil por pessoas negras, porque são pessoas que não têm oportunidade, porque são pessoas que viram a mãe ser estuprada, porque são pessoas que estão lá vendo os seus serem mortos ou entrando no mundo do crime, né? Então, você vê que é um filme americano, mas a gente consegue ainda trazer um pouco do Brasil para ele, porque é uma realidade, né, um pouco parecida. E aí, outra coisa que eu achei, assim, também muito importante, que até a doutora Lilian falou, que é a figura dos músicos no fundo da gravadora, né, assim, então, nos fundos, os pretos sempre nos fundos, os pretos por trás, né, e a postura dos músicos bastante de contentamento, de só repetir. Eles só repetiam no ensaio, né? E aí o incômodo do Levi era exatamente esse. Vocês vão ficar só repetindo a mesma coisa, né? Vamos trazer algo novo. Mas, né, a gente tem muitos autores da psicologia antirracista que traz isso. O quanto que o racismo produz baixa autoestima. O quanto que o racismo interfere, né, no conceito que eu tenho sobre mim. Então, os músicos e eles foram contando as histórias deles, né, no decorrer do filme, então a gente consegue perceber que o racismo fez com que eles realmente achassem que o máximo que eles podiam fazer era repetir um roteiro que a Má, que é a chefona toda poderosa, exigia deles, né? Então, eles já ficavam naquela postura de servir, né, que eu chamei a atenção anteriormente. E o Levi não, ele não queria servir. Só que o não servir dele contou no filme como uma patologia. E aí eu nem sei se isso era para que a gente pense sobre isso, que quando um preto tenta ir além dos limites, né, para a branquitude, ele acaba sendo louco, ou se de fato, né, quis criminalizar o Levi com essa postura dele. E aí também uma outra personagem que me chamou a atenção é a mulher negra sexualizada, né, que a gente tem muito esse estereótipo, que é a namorada da Má. Então, é muito importante a gente pensar que a Má, além de mulher e preta, ela também é lésbica, né? Então, é a base da sociedade, porque é mulher preta e lésbica, né? E aí traz a namorada dela com um tom de sexualização um pouco estereotipado, assim, do quanto que a mulher preta de fato, né? Ela é a que é a boa de cama, ela não é para casar, ela é para transar. Então, eu achei que o filme também pincelou esse estereótipo, né, da mulher preta, que é uma dor muito grande. Inclusive, nós, mulheres pretas, atualmente tem dados, eu não lembro estatisticamente o número, a porcentagem, mas somos as que sofremos mais assédio sexual no ambiente de trabalho, justamente por sermos vistas como essa mulher para transar. E aí, né, aquela parte da enganação do homem preto em relação ao Levi, e a gente percebe esse tipo de violência sutil até hoje. Eu não sei se a doutora Lilian sentiu isso, mas eu mesma, nesse mês da consciência negra, recebi convites bizarros para trabalhar de graça, porque, né, esses convites para trabalhar de graça, onde os nossos corpos são vistos como os corpos para servir, acontecem até hoje. E é muito cansativo, às vezes, ter que dar esse não e explicar por quê. Eu ouvi assim, mas você não é ativista? Mas ativista paga boleto, né, gente? Então, a gente precisa escolher as bandeiras pela qual a gente vai lutar e vai doar o nosso conhecimento.
Isso não significa que eu vou doar o meu conhecimento para uma empresa privada que recebe milhões, né? Não é sobre isso o meu ativismo e a minha militância. É sobre trazer cultura e acessibilidade de conhecimento para quem realmente não tem condição de abarcar isso, né? Então, eu achei interessante o filme colocar esse ponto, porque até hoje a gente vê isso, né? Por isso que não obstante, a mulher negra hoje é a que menos recebe. Em relação ao homem branco, às vezes chega a 280% o salário da mulher negra menor do que o homem branco. Isso é muito forte, muito violento e muito marcado na nossa sociedade. E aí, achei genial a parte da Coca-Cola, né? Que a Maio não vou gravar, eu quero a minha Coca-Cola, porque não é sobre a Coca-Cola, é sobre um pouquinho de dignidade que ela sente tanto usada, né? O que importa é a minha voz, não sou eu, que ela exigiu a Coca-Cola para trazer um pouco de humanidade para quem ela é. E é muito interessante, porque a gente vê a sensibilidade dela enquanto ser humano, mas ela já é uma mulher tão machucada e tão marcada pelo racismo e pelas violências, que a caricatura dela o tempo todo é muito ranzinza, né? Aquele suor que mostra no filme, aquele brilho, assim, né? Quase que uma pessoa para terem medo dela, né? E o assessor dela, que fica puxando o saco dela toda hora, e no final ele implora para ela assinar, e ela vai embora, e a câmera volta nele, assim, né? De ele, tipo, ai, ufa, pelo menos isso, graças a Deus. Parece até quando a gente está muito apertado e vai no banheiro, soa como um alívio, assim, né, para ele. E aí, gente, o final é sensacional. Eu vou dar super spoiler, mas é porque, né, subentendendo que vocês assistiriam um filme, que está assistindo a gente aqui, que é a apropriação do negro, quando aquela banda branca está cantando a música do Leve. Então, a gente tem isso até hoje, né, a apropriação cultural do negro, porque um negro usando trança é feio, mas um branco usando trança é lindo. Então, o filme mostra muito isso, como que até hoje, desde aquela época e até hoje a gente percebe isso, que uma banda de samba branca é mais ouvida do que uma banda de samba tradicional negra, né? Então, se apropriam da nossa cultura, gostam do que a gente faz, mas não gostam que a gente faça algo que é nosso. Então, o filme ele retrata muitas violências, traz uma reflexão muito importante. É satisfatório ver a Má, né, enquanto essa mulher impositiva e até mesmo inspiradora no jeito dela de ser, mas ao mesmo tempo uma mulher que traz muitas feridas, porque de fato foi muito violentado. E eu percebo isso nas minhas mulheres pretas que eu atendo, porque a mulher preta ela tem muita dificuldade de pedir ajuda, porque nunca nos foi dado esse direito, né, de ser ajudada. Então, quando chega para mim, já chega muito marcada por violências ou microviolências e muito receio de se abrir. A mulher preta, ela sempre quer ser muito forte. E ela acredita muito nisso, né? Nessa força. Eu tenho que ser forte, eu tenho que superar. E aí a gente tem dados mesmo de racismo médico, né? Em que a mulher preta, ela recebe menos anestesia, ela recebe menos remédio para dor, justamente porque pré-julgam que pode aguentar porque aguenta mais dor. Mas, na verdade, a gente pode até aguentar mais dor, porque a gente já vem aguentando dor desde quando o mundo é mundo, né? E, assim, um filme com vários, né, pensamentos, eu trouxe os principais aqui para a gente poder discutir, principalmente direcionado à mulher. E a análise é essa, né? Se tiver perguntas, estou aqui. Lilian, você gostou? Cláudia já desvendou o filme. Mas aí me conta, e o que você achou? Tá desligado o seu microfone. Fica mais fácil, assim, ouvindo Cláudia, né? E, de fato, eu tenho que concordar com ela, que eu fiz uma referência de que o filme era lindo, né? Mas eu tenho que concordar com Cláudia que, de fato, a história não é linda, não traz lindeza nenhuma. O meu encantamento é da perspectiva da arte, né? Que nessa construção artística o filme realmente é belo, né? Porque conseguiram construir ambientes, lugares, né? Reproduzir coisas de um modo bastante fascinante. Mas, de fato, a história é muito triste. Né? E assim, é uma história que não é simplesmente a história da Ma Rainey, entendeu? Não é simplesmente essa história. É uma história que se reproduz muito nos Estados Unidos, mas é uma referência de muitas outras histórias vividas aqui no nosso lugar e que acontecem até hoje, né? Uma das coisas que eu
até anotei que eu achei muito interessante, eu repeti várias vezes para ouvir a Ma Rainey diz assim, o povo branco não entende o blues, porque o blues não é só uma música, o blues é a história de uma vida, né? Então, é essa perspectiva que hoje muitas mulheres negras, né, ou mulheres que vêm sofrendo violência encontram, por exemplo, na música, no artesanato, né, ou em outra forma de expressão, um instrumento, uma ferramenta de resistência e de contar a sua própria vida, de contar as suas histórias, né? Então, também fazer lembrar que para o homem negro e para a mulher negra, o hoje não é só o hoje. O hoje é são passos que eu estou colocando no mundo, mas os nossos passos vêm de muito longe, né? Vêm de muito antes. E aí me fez lembrar até um comentário que a Cláudia fez do nosso trompetista. Eu prefiro chamá-lo trompetista, porque assim, além disso, além de homem negro, ele algumas vezes afronta a Ma numa perspectiva machista, né? E aí está dentro daquelas coisas que a nossa interseccionalidade de mulheres negras se chocam, né? Se cruzam, se entrecruzam, né? Cláudia dizia, nós não somos só a mulher negra, é a mulher negra e a mulher que sofre racismo, né? É a mulher lésbica negra, então várias coisas que se entrecruzam no nosso estar no mundo. Mas eu falava desses passos, né? E aí é um fato extraordinário o destaque que é dado para a questão daquele bendito sapato, gente. Um sapato que causa toda a confusão, uma boa confusão dentro do filme. Mas aí, se a gente lembrar, e aí Cláudia tem muito mais autoridade para falar sobre isso do que eu, né? Os negros escravizados, que foram escravizados, andavam descalços. Não tinham sapatos. Então, por isso, essa coisa que nos marca, né? Nos marca na perspectiva da ancestralidade e que está no nosso DNA, no DNA daquele que não quer mais ser escravizado, né? De perceber que aquele sapato faz diferença, como aquela Coca-Cola. E não é só tomar a Coca-Cola, e a Coca-Cola um grande instrumento do capitalismo, né? Que também ali é colocado, e ela diz, e eu devoro isso. Ela toma aquela Coca-Cola como algo assim, diz assim, olha, eu devoro esse negócio, né? E diz assim, pronto, agora vamos tratar das outras coisas, né? Então, assim, e isso assim, me faz lembrar uma coisa que a gente sofre muito, né? Que é a questão da imagética, que é essa invisibilização que nos colocam, mas algumas que nós nos colocamos. Por quê? Como é que um menino negro pode achar que ele vai ser presidente do STF do Brasil? Ele só vai poder achar que ele vai chegar lá se ele começar a enxergar juízes negros, advogados negros, né? Que são as pessoas que fazem parte desse lugar. Como é que uma menina negra vai achar que ela vai ser psicóloga no dia que ela conhecer a Cláudia? Entende? Então, essa coisa da imagética, né, de você conseguir enxergar adiante, é também um problema sério, porque nos é cortado isso. E isso se reproduz em ambientes, por exemplo, como é que a gente poderia melhorar, então, isso? A gente só fala das invisibilidades, mas como é que a gente pode superar essa invisibilidade? Veja só, a insistência que a Ma faz com o sobrinho dela é algo encantador. De perceber que é uma pessoa que tem dificuldades, mas são dificuldades vencíveis, inclusive após a sabotagem, né? A sabotagem do branco. O branco sabotou na hora da gravação para começar tudo de novo e dizer que ele não poderia. E ela diz, pode sim.
E uma coisa interessante, é fruto também de um trabalho que eu acompanho no Ministério Público, que é a Lei 10.639, que é uma legislação nossa, brasileira, que mudou a Lei de Diretrizes e Bases, né, da Educação, e que lá, se fosse levado a sério, se fosse levado com respeito, o que essa legislação nos coloca? Que a cultura afro-brasileira ela tem que ser inserida nos nossos currículos escolares e ela precisa estar descrita no nosso projeto político-pedagógico. Se a gente levasse a sério isso, nas nossas escolas, nós trataríamos muito mais sobre o racismo, nós perceberíamos que os nossos meninos e as nossas meninas negras poderiam ter uma discussão, um debate sobre as questões afro-brasileiras de um modo muito mais integral, né? E aí a gente fica nessa coisa, né, das escolas, da universidade, das instituições fazerem a Semana da Consciência Negra, que é só aqueles diazinhos, ou então lá no 13 de maio, né? E aí nem se tocam, que a gente não quer nem falar de 13 de maio, né? Mas como tem a referência, né, da grande libertação dos escravos, né, no Brasil, aí traz a referência do 13 de maio. Né? E a gente não consegue perceber que isso está dentro de uma estrutura, que é essa estrutura que a Mar bate de frente, né? Uma estrutura de racismo de todos os lugares onde nós estamos, né? E isso me faz lembrar um estagiário que eu tive no Ministério Público, e ele era estudante de Direito. E aí ele me dizia assim, a senhora não sabe o que é ser estudante de Direito preto. Aí eu, por quê? Porque eu saio da faculdade com os meus livros de direito na mão e pelo menos uma vez na semana eu sou colocado na parede, me dão aquele baculejo, né? E aí eu digo, gente, eu sou estudante de direito, estou voltando para minha casa. Quer dizer, e isso não é só com meninos negros, é meninos negros, são meninas negras que são colocadas nessa situação, na situação de potenciais criminosos, né? E a gente continua reproduzindo isso porque é o preconceito, o racismo que está na estrutura da organização da nossa sociedade, né? E a gente tem instrumentos para vencer isso. Precisamos que nessas perspectivas, nessas possibilidades, a gente tenha seriedade no trato com essas questões. Né? Então, o nosso processo educacional, ele também precisa ser cuidado para que meninos e meninas negras, quando saem da escola, saiam muito mais fortalecidos e compreendendo que tem um mundo que ele pode ocupar como cantora de blues, como psicóloga, como promotora de justiça, como cineasta, enfim, em qualquer lugar que ele quiser estar, ele vai poder estar. Né? E pensar nessas perspectivas daquilo que precisa ser reparado nesse nosso ambiente, que ainda é extremamente escravizador. Né? É aquele ambiente que ainda manieta vidas, que ainda desconstrói, né, imagens, e aí é muito fácil vender a imagem de um preto que está na contramão da lei, que está rompendo com as regras sociais, porque aquele lugar que aquele pretinho, que aquela pretinha ocupa, não é um espaço reconhecido, né? É o espaço da marginalidade, é aquele lugar onde ele foi colocado para fora, né? Você vai ali ter que administrar o seu cubículo, e a Voz Suprema do Blues traz muito forte isso. Você vai ter que administrar o seu cubículo, né? Aquela porta que não se abre e que é a constância. E aquela morte, gente? Ele queria matar aquele branco lá que ele não conseguia matar. Era ele que ele queria matar. Mas entre os pretos, quando a gente fala da realidade, né, aquilo ali acabou chocando, né? Ele ficou revoltado, mas a revolta dele não era lá com o nosso Toledo, né? O Toledo só deu voz
àquilo que já ecoava dentro dele e que não conseguia sair, ele não conseguia se libertar, né? E achando que ele era a melhor, que aquele produtor branco era a melhor saída para ele, né? Então, assim, é muito interessante a gente perceber que os nossos processos formativos, né, com aquele gesto da Mar, com o sobrinho dela, ela estava ali fazendo uma pedagogia com ele, né? E é uma pedagogia com todos que estão ali ao redor, né? E esse processo de ensinamento, né, de insistência, eu penso que também é uma das grandes linhas que a Má nos traz e que isso, a gente pode dizer, é uma das grandes ferramentas para vencer o racismo, né? E para a gente se colocar na perspectiva de sair desses entrecruzamentos que nós nos colocamos, né? A mulher negra, ela se entrecruza em muitas outras realidades que tornam difíceis, né, a sua vida, né? Tornam se colocar, se apresentar para os outros, nas nossas relações, com todos esses entrecruzamentos, tem que ser forte, né? Tem que ter essa energia, né? E imagina-se quando a gente não consegue driblar todas as outras coisas e continuar no prumo, né? Nossa, gente, a gente vai estender isso aqui para um seminário, fiquem aqui, vamos passar a semana toda discutindo isso. A gente recebeu algumas perguntas aqui das pessoas, mas uma eu queria fazer primeiro, porque já que estamos hoje aqui num debate acalorado de um filme que, como a Lilian falou, artisticamente é lindo e, como a Cláudia falou, é angustiante quando você analisa da perspectiva do povo preto, que somos todas nós, né? Somos todos nós, na verdade. Assim, me angustia muito saber que, como a Lilian falou e como a Cláudia falou, estamos em novembro, mês da consciência negra, e me parece que a maioria das pessoas só lembra que nós somos pretos e que nós estamos aqui na sociedade em novembro, ou em maio, ou nesses pontos. Vocês acham que trazer esse assunto todo ano, só nesse período, é ser oportunista? Como que a gente pode vencer? Essa discussão, ela não pode entrar em um outro âmbito? Quem começa? Para aí. Pode falar, Lívia. Veja só, quando eu falava da 10.639, é exatamente para romper com essa perspectiva de oportunismo, ou perspectiva de dizer estamos com dever cumprido porque nós fizemos a nossa tarefa lá naquele lugar, quando todos os pretos celebram Zumbi, né? Eu estou celebrando junto com eles, né? Quando, na realidade, a gente precisa inserir isso na nossa pauta do dia a dia, né? A gente precisa trazer isso. Eu estava vendo aqui o Silvio Almeida, né, dos racismos, tratando do racismo estrutural. Isso precisa ser discutido nas nossas empresas, isso precisa ser discutido em todos os lugares. E eu acho que o primeiro lugar a se tratar sobre essas questões do homem negro, da mulher negra e de tudo como ele deseja ser, homem, mulher, trans, travesti, gay, lésbica, como ele quiser ser, isso precisa começar na base da nossa formação ali na escola. Eu penso que tem que começar ali, entendeu? E aí, pensando nos nossos organismos do Estado, por exemplo, se isso não está na pauta da empresa, se isso não está na pauta dos concursos, dos editais, das cotas, entendeu? Se isso não está no dia a dia como um diálogo presente e frequente, realmente pode ser um grande oportunismo, né? Para aquele momento, para aquela hora, se trazer a pauta. Parece que o mundo inteiro só fala disso naquele momento, né? E depois as coisas vão seguindo. Lilian, sabe o que eu acho? Que ser preto tá na moda, sabe?
e o ser preto está na moda, na consciência negra, fica muito fácil para as empresas, porque ser preto está na moda. Então, eu coloco lá um manequim preto para vestir minha roupa de marca, então a minha cota de preto já foi. Aí, isso aqui é o que eu faço. Mas eu não dou condições para aquela pessoa, né? Eu já ouvi relatos mesmo de pessoas próximas que são artistas e que não têm a mesma condição do que os artistas não negros naquela pauta, né? E aí, nesse sentido, de fato, se torna oportunista, porque como eu vou colocar um quadradinho branco lá, Vidas Negras Importam? Como que eu vou colocar lá no dia 20, Dia da Consciência Negra, essa empresa apoia essa causa, se eu não tenho plano de carreira para pessoas negras dentro da minha empresa, se eu não tenho um diretor preto, se eu não tenho um processo seletivo específico, se eu não dou oportunidade para essas pessoas, se eu acho que racismo é piadinha dentro da minha empresa. Então, tudo isso se torna um ponto de crítica, né? Eu estava recentemente até falando isso com um amigo meu. Se você não tem na sua empresa política de representatividade, política antirracista, não fala do Dia da Consciência Negra, que você não tem o direito de falar. Só tem o direito de falar desse dia quem, de fato, atua pela causa. E até mesmo pessoas não negras devem falar sobre isso, sim, porque nós negros estamos cansados de a gente ter que ficar dando palestrinha ensinando o branco o mínimo que tem que ser feito, que é no mínimo estudar, gente, no mínimo pegar uma leitura e ler. E quando Lilian fala sobre isso, de precisa ter nas escolas, eu acho que faz total sentido, eu apoio mesmo, porque tem muitos pardos no Brasil que acham que não são negros, e é justamente por isso que a gente tem o racismo estrutural. Eu mesma, eu tenho 6 anos que eu entendi que eu sou negra. Há 6 anos atrás, eu achava que eu era branca com certeza, porque fui criada por uma família branca. Então, esse processo de tornar-se negro, né? Ser negro é uma coisa, tornar-se negro é outro rolê. Então, se a gente tem um estudo sobre isso nas escolas e a gente ensina aquela menina preta que o cabelo dela é bonito, do jeito que ele é, sendo crespo, cacheado ou liso, que o menino negro ele pode sim ser amado, mesmo ele sendo preto, a gente diminuiria ali uma porcentagem de violências, de tráfico de droga, de violência de homicídio e de violência contra a mulher também, né? Porque essa mulher negra, ela cresce com a autoestima muito baixa e aí aceita qualquer migalha de amor, entendendo que amor é uma migalhinha porque nunca foi amado desde a escola, quando sofre racismo, né? Que é diferente de bullying, porque o cabelo dela é um cabelo ruim. Então, sim, eu acho sim que existe muito oportunismo nessa época e por isso que se torna tão cansativo, às vezes, né, essa data para a gente. Olha só, me fizeram uma pergunta aqui que ela vai ser complicada. Nós falamos em várias microviolências diárias que acontecem na mente e no corpo da mulher negra. E ela é sempre subvalorizada. Por que ainda estamos nessa posição de ser inferiorizadas, né? E nesse sentido, vocês acham que é por isso que a Ma Rainey tem uma postura agressiva? Eu acho que sim. Eu acho que é essa tentativa de colocá-la num outro lugar, especialmente que ela não acha que é o lugar dela. Ela deixa muito claro que ela sabe qual é o lugar dela. E ela não aceita. E uma coisa interessante de perceber que, muito embora extremamente agressiva, mas se você observa onde é que se esboça a agressividade dela ela aparece exatamente quando alguém questiona o lugar dela. Quando alguém questiona a competência dela. Quando alguém faz parecer para ela que aquilo que ela está produzindo não tem valor. E aí ela diz, opa, o que é isso? Eu sei muito bem, eu sei do meu valor. E algumas vezes ela diz assim, olha, eu estou voltando para minha turnê, eu não estou precisando disso. Eu estou indo embora, eu estou vindo aqui, mas eu vou embora e a minha vida vai continuar. E assim, a gente percebe no início do filme que ela de fato é um sucesso. Né? Ela é um sucesso. As pessoas vibram com a música dela. Mas quem são as pessoas que vibram com a música dela? É o povo negro, né? E aí, tentando vender isto em outros lugares, né? Ela sabe muito bem para onde ela está indo, né? Então, ela vai lá e diz assim, se você não respeitar o meu lugar e como eu acho que isso aqui tem feito, aí ela solta os cachorros, né, como a gente diz, em cima da galera.
mas de outros discursos dela são extremamente afetuosos. E isso nos lembra, né, as nossas mães, as nossas avós, né? Isso nos lembra o afeto com que também as relações de homens e mulheres negros se constroem, né? A Má, ela fala com o coração. A Má pega na mão do seu outro companheiro que ela reconhece que é um talento, ela para ouvir, ela não é só ela dizendo a fala dela, não é só ela dizendo, olha, é assim, acabou. Tem um momento lá que ela para, escuta a pessoa que ela confia, né, com quem ela compartilha, né, e a gente percebe que ela fala com o coração, né, ela fala com o afeto. Então, ela tem isso tudo, mas dizer dela agressivo é exatamente quando questionam um lugar que ela sabe que é dela. E muitas vezes nossas meninas são colocadas nesse não lugar, um lugar que não é nosso, que é aquela coisa assim, sou gostosa, sou sim. Mas quem diz como é que o meu corpo vai ser usado, vai ser olhado, sou eu. Entendeu? Mas é aquela coisa, olha, tu além de preta ainda fica se fazendo de rogada? Égua, que é isso? Como assim? Né? Então, esse lugar que colocam muitas vezes a menina, ela se rebela. E se rebela de forma agressiva. E essa agressividade é exatamente para garantir que ela continue no mesmo lugar. Ou que ela avance, né? E para dizer, olha, você não vai passar por cima de mim? Não. Não. E muitas vezes é necessário a reação. A reação é aquilo que surpreende quem acha que nos domina. A reação, ela vai te tirar, vai tirar aquele que te oprime do lugar de conforto, que é achar que eu sempre vou baixar a cabeça, que sempre vou ficar quieta e que não vou me manifestar. Então, essa reação violenta é para dizer, eu tenho um lugar e você respeite o meu lugar? Perfeito, assim, não tenho nem que complementar. Achei sensacional a análise e é isso mesmo, né? Não sei se Lilian já sentiu isso e você, porque às vezes eu me sinto tendo que provar duas vezes, uma vez por ser mulher e a segunda vez por ser negra, que eu sou competente, né? E eu tenho dificuldade, inclusive é algo que eu estou trabalhando na minha terapia, sabe? Eu tenho dificuldade de me impor com a minha raiva, justamente por ser vista, a raiva para a mulher preta ser vista como algo negativo, a raivosa, né? E eu ter dificuldade de ser lembrada assim, então a minha entonação é sempre essa. Mesmo quando eu tô nervosa, eu continuo mesmo assim. E aí as pessoas têm dificuldade de me perceber nervosa, né? Então, às vezes, quando eu tô muito brava, eu continuo assim. E aí eu tenho trabalhado na terapia para que eu fale incisivamente que eu não gostei, né? E a Má, ela faz muito isso e eu gostei muito de ver, né? Ela, né? Eu até, em alguns momentos eu pensei, olha, eu tenho que aprender um pouco com ela, porque às vezes a gente precisa se colocar assim, porque se for na base do medo que vão entender, então que me entendam na base do medo e que se lasque, porque esse silenciamento que eu fui ensinada a ser desde muito nova, eu cresci numa cidade que é a primeira cidade colonizada italiana do Brasil, para vocês terem ideia, que se chama Santa Teresa, fica aqui no Espírito Santo. Então, muitos brancos, né, à minha volta, poucas meninas de cabelo crespo, poucas meninas de cabelo cacheado, eu sempre odiei o meu cabelo, e aí eu fico sendo colocada nesse lugar de pertencimento e me adaptar a esse pertencer, né? Então, esse silenciamento é comum com as mulheres pretas, e a Má, ela traz essa agressividade, a gente pode falar de agressividade, mas talvez é a imposição do lugar que eu sou. Eu sei que eu sou uma mulher foda e eu vou demonstrar isso com o meu tom de voz, com minha postura, com a minha roupa, com a minha gesticulação, né? Então, é sensacional a análise da Lilian, eu concordo com tudo. Eu vou fazer um comentário aqui. Eu tava vendo a MC Carol, uma funkeira, que eu não sei se vocês conhecem, e ela para falar sobre essa história da agressividade da mulher preta, né? E ela fala assim, gente, vocês não estão entendendo que
Se eu grito, eu não sou ouvida porque eu sou histérica. Se eu calo, eu sou submissa. Então, aonde que eu posso me pôr? Porque no meio termo, o branco não deixa eu estar. Perfeito, né? Muito bem, vamos continuar com as perguntas. Nós temos muitas mulheres pretas maravilhosas, incríveis. E aí a Mara foi uma delas, né? E trazendo para o Brasil, nós temos, por exemplo, Carolina de Jesus, que foi invisibilizada completamente, poucas pessoas conhecem. Mas como fugir desse papel que nos colocaram de visibilidade? Como fazer que as nossas mulheres pretas apareçam? Eu acho que ocupando espaço. Eu não vejo outra estratégia, não. É tipo assim, o meu lugar é esse aqui e eu vou ocupar o espaço, sabe? E aí a estratégia da educação, né? E isso seja lá no ensino fundamental, seja na universidade ou em outros lugares, no teu lugar de trabalho, não se intimide não, garota. Não se intimide não, garoto. Esse lugar foi feito para você. É como eu, assim, trabalho isso com a minha filha. Eu tenho uma filha preta, né? Que está na universidade e que eu digo para ela, olha, é esse lugar que você tem que estar. E você não está devendo nada para ninguém, não. Entendeu? Esse lugar é seu, né? Então, ocupe esse espaço. Então, tem muita gente invisibilizada e eu acho que também é papel nosso falar da Carolina, né? Falar da Lélia, falar da Luísa e falar de todas, sabe? Que, de algum modo, arrumar uma caixinha para colocar ali, né? E falar da Cláudia e falar de todo mundo, né? Falar e ocupar espaço. Esse espaço é seu, esse espaço é meu, sabe? Esse espaço é um espaço que tem que ser ocupado pelos pretos e pelas pretas, em qualquer perspectiva, em qualquer circunstância. Maravilhoso, isso mesmo, a representatividade, né? A Lilian usou uma expressão que eu nunca tinha ouvido, imagem, como você falou, Lilian? Imagética. Imagética, eu aprendi, eu não tinha escutado essa expressão. E, assim, conhecer uma promotora de justiça preta do Belém do Pará, assim, sensacional, sabe? Eu estou muito feliz mesmo, porque é nesses lugares que eu quero ver as mulheres pretas, sabe? Aqui no Espírito Santo, Lilian, eu faço parte do instituto que chama Casa Lilás, e nós fomos premiadas com um prêmio de boas práticas da Secretaria de Direitos Humanos do Estado. E esse prêmio nós vamos utilizar o valor para atender as mulheres pretas profissionais de saúde, porque nós entendemos, né, que essas mulheres, durante a pandemia, são as que foram mais cansadas, né, mais afetadas. E, assim, o nome do projeto é Pretas Vivas. Então, no dia que a gente recebeu essa premiação, foi um dia muito emocionante para mim, por poder cuidar dessas mulheres. Então, eu quero que as mulheres pretas saibam que elas possam ser cuidadas, que vai ter gente para cuidar delas, né? Quero que elas enxerguem que tem psicóloga preta, promotora de justiça, juíza, atriz. Eu estava ouvindo um podcast da Thaís Araújo com o Lázaro Ramos, e, assim, o quanto que eles falam sobre isso, né? A Thaís e o Lázaro falam sobre isso, da importância, e como que hoje eles têm mais voz do que antigamente. Então, por um lado, a internet e esses acessos, né? Eles trouxeram muitos benefícios para a gente, porque as pessoas estão tendo acesso. Eu conheci Lélia há pouco tempo, Lilian, porque Lélia foi escondida de nós, né? As autoras brasileiras estão escondidas de nós, as autoras pretas, né? Ler uma Djamila, gente, ler Lélia, assim, quando eu leio Lélia é um encontro que eu tenho, sabe? Eu me identifico tanto com o que ela fala, eu me sinto tão completa. Então, isso precisa chegar para as meninas, sabe? Lá na infância, né? Essa base de educação que a Lilian trouxe é muito importante, porque eu só acho que é possível, o ser humano é ser relacional. E ser um ser relacional significa que eu me enxergo no outro. Então, se eu não tenho representatividade imagética, né, que eu aprendi hoje e vou usar, eu não me reconheço naquele outro. Então, se eu não vejo uma médica preta, eu não acho que é possível ser preta. Se eu só vejo outras profissões, eu só vejo quem limpa o hospital com todo o respeito, né? Eu não consigo achar que eu posso chegar naquele lugar de médica.
Então, a gente precisa dar oportunidade para que pessoas pretas, né? Quando eu falo oportunidade, até mesmo dentro dos projetos gratuitos, às vezes a gente não tem inscritas porque a mulher preta está cuidando dos filhos, porque ela não tem dinheiro para pegar o ônibus e ir até o projeto. Então, os próprios projetos precisam estruturar uma maneira que essa mulher preta chegue ou vá até ela, né? Que é o que a gente faz na Casa de Lilás. A gente vai até elas para que a gente possa atendê-las e aí não tem como elas fugirem, né? Principalmente a mulher preta que inventa desculpa em tudo quanto é lugar, porque não é nem desculpa de maldade, é porque realmente não consegue se enxergar como alguém que merece ser cuidada, que merece, ó, vamos dar uma respirada aqui, vamos sossegar, né? Enfim. Meninas, nós, mulheres pretas, aliás, nós mulheres, mas especificamente as mulheres pretas, nós sofremos com a tão chamada, muito falada e às vezes pouco conhecida síndrome do impostor. Síndrome da impostora, no caso. Cláudia, conta pra gente um pouquinho como que isso funciona. Bom, a síndrome da impostora não é um diagnóstico, tá? É um conjunto de comportamentos que se estabelece em 98% de mulheres, né? E o que é a síndrome do impostor? A síndrome da impostora é um sentimento de que eu sou uma fraude. Um sentimento de que nada que eu conquistei foi por mérito meu. É porque alguém me deu, é porque alguém me ajudou, é porque Deus me deu, menos eu. Não é pela minha competência, né? Às vezes eu nem acredito que foi eu mesma que fiz aquilo. E aí me perguntam muito, mas qual que é a causa disso, né? E eu poderia dar uma causa individual e subjetiva sobre isso, mas eu não consigo falar que isso é individual e subjetivo, sendo que 98% das mulheres têm isso, independente se é preta ou não, em uma sociedade estruturadamente machista. Então, a origem da síndrome da impostora é o machismo, onde a gente tem uma estrutura que favorece os homens. A gente tem horário de trabalho, e aí, gente, né? Toda vez que eu tô numa palestra e aí falam da história da mulher, de direitos, eu já, se não faz recorte de raça, eu já torço o nariz, porque a mulher que conseguiu direito não é o feminismo branco. A mulher preta, ela já tem direito, ela não teve direito não, porque ela já trabalha desde muito tempo. E a mulher preta, na história da mulher preta, ela nem era vista como mulher. Ela era vista como um nada, né? Ela era estuprada e ela trabalhava e ela tava lá, né? Quis até falar um palavrão. Então, a história da mulher preta, ela já é de muito tempo, né? Como Lília fala que a gente vem de longe mesmo, né? Quando elas estavam lutando para trabalhar, a gente já estava trabalhando há muito tempo. Então, isso é muito importante de ser falado, porque às vezes tem umas lutas que não nos representam. Então, você imagina, né? Uma mulher que é invisível há muito tempo, que é a mulher preta, traz ela para a sociedade agora. E aí, essa sociedade de agora é uma sociedade em que a mulher, ela tem que ser bem-sucedida financeiramente, ela tem que ser magra, ela tem que ter um relacionamento perfeito e incrível, filhos lindos, ela tem que ser fitness, ela tem que ir na academia, ela tem. E todos esses ela tem, produz uma autocobrança imensa, né? Eu não posso me pegar, recentemente eu vi, né, as pesquisas que tem sobre o Instagram e o algoritmo racista dele, e as comparações entre postar uma foto de uma pessoa não negra e postar uma foto de uma pessoa negra, o quanto que ele vincula e o quanto que ele não vincula, postar uma foto de uma mulher com roupa e uma mulher sem roupa, o quanto que ele engaja e o quanto que ele não engaja, o Instagram é um reflexo da sociedade, porque o algoritmo responde ao que a sociedade quer ver. Então, a sociedade quer ver caras brancas, a sociedade quer ver bunda, né? E isso faz com que pessoas como nós, mulheres pretas, fiquem aqui, sempre aqui, a segunda opção, né? Dependendo para o que for. Então, essa cobrança é maior com a gente, sim. E a autocobrança, o excesso dela, né, faz com que eu tenha ansiedades, síndrome da impostora. Que é quando eu consigo, é tão difícil conseguir que quando eu consigo eu nem acredito que foi por mérito meu, né? E aí se eu pego uma mulher preta e penso na estrutura emocional dela, desde nova, ouvindo gracinha sobre racismo, desde nova não tendo representatividade em relação ao seu cabelo, desde nova não conseguindo se enxergar em profissões, né, com bons salários, eu já tenho uma mulher crescida com autoestima baixa. E aí, a autoestima baixa favorece também a síndrome da impostora. Então, esse sentimento de eu não achar possível, de eu não acreditar em mim,
é o que faz que pesquisas, como recentemente saiu uma pesquisa de Harvard, mostrando que mulheres, mesmo quando elas têm oportunidade de serem líderes, elas não querem, porque não se sentem capazes. Isso é muito sério, né? Então, é preciso que a gente fale, sim, sobre esse conjunto de sintomas que é a síndrome da impostora e que é tratável. Como que é tratável? Com tratamento de psicoterapia, de você conhecer essa história, validar essa história, honrar, saber quem você é, parar com esse processo de comparação que veio muito maior com o Instagram. A gente se compara com as blogueiras, a gente se compara com a amiga, né? Lembrar que o Instagram não é nem 1% da vida real, então aquilo que está ali eu não posso tomar como uma verdade. Perceber que o Instagram ele faz parte de um sistema capitalista e que o que ele quer é vender. Então, é sempre uma narrativa de venda, são os storytelling, né? São as estratégias de marketing. E aí, tudo isso, se a gente não faz autoanálise e não toma consciência dos padrões e dos mecanismos de alienação, nos tornamos refém desse sistema, né? E aí, ontem, eu estava num dos meus projetos, né, que se chama Dona de Mim, e aí eu li uma frase de um livro que eu amo, que chama Indomável, e fala, né? Precisamos parar de perguntar o que o mundo quer da gente e perguntar o que eu quero desse mundo. Então, quando a gente supera a síndrome da impostora, é quando a gente pergunta para o mundo o que eu quero dele. E aí eu começo, né, a escrever a minha própria história. Sabe de uma coisa? Eu estava lembrando da Má agora no filme. Ela diz um trechinho lá, diz assim, que ela não gosta do silêncio. Eu não aguento o silêncio, ela fala, né? Na minha cabeça sempre tem uma música tocando. Mais adiante, ela fala assim: você não canta para se sentir melhor. Você canta porque é um modo de entender a vida. Isso é uma alfinetadinha, assim, que a Má dá na síndrome do impostor, da impostora, sabe? Tá em alerta, porque aquele silêncio é o silêncio da escravização, é o silêncio do açoite, que tu apanhas e tem que ficar calado, não pode nem gemer. O silêncio, então, é um silêncio que atordoa, porque pode estar te escravizando, pode estar te sabotando, né? Eu vejo como o síndrome da impostora é essa sabotagem que a gente se submete, né? A nossa autossabotagem. E muitas vezes a gente sabota a pretinha também, né? A gente sabota a outra também, porque acha que aquele lugar também não é o lugar para ela, né? E quando ela reclama desse silêncio, eu penso que ela está dando uma alfinetada nessa impostora que está querendo, talvez, tomar conta daquele corpo, né? Então, sai daqui porque eu não aguento esse silêncio que me escraviza, porque na minha cabeça sempre tem uma música. E qual é a música? É a história da minha própria vida que não pode calar. É uma história de uma vida que precisa continuar. É a história da vida que vai continuar sendo contada por mim e por outros, entendeu? Então, eu acho que a Má também dá essa alfinetada aí nessas impostoras que querem, muitas vezes, se apropriar do nosso corpo, da nossa mentezinha fresquinha, linda, né? E que acaba nos inibindo, né? De nos colocarmos no mundo e de nos apresentarmos com as nossas capacidades, com as nossas potências, né, com os nossos saberes. Eu aqui vivo muito perto de mulheres quilombolas, mulheres negras quilombolas. Algumas delas não sabem nem ler, mas senta do lado da mulher e escuta a história. É um aprendizado, assim, fantástico. Ensinam coisas que te perguntas de onde é que isso vem, né? Então, desse ser que se constrói com todas essas agruras da lata d'água aí que a gente tem na vida, né? Mas que, quando se possibilita se mostrar, ele aparece. Dependendo do machismo e do racismo, onde ela está ali inserida, pode ser que tudo isso, toda essa sabedoria, toda essa potência seja sabotada. Eu ia perguntar a vocês agora, vou manter minha pergunta, na verdade, primeira, Lília. Quais as indicações? A gente sempre pergunta se vocês têm uma série, um podcast, um livro. O que vocês indicariam para a gente que quer combater o racismo,
e modificar a invisibilidade da mulher negra? Eu vou dar uma dica de uma paraense. Dá para ver? Claro. Essa paraense é Zélia Amador, Zélia Amador de Deus. É um livro que chama Anansi, Tecendo Teias na Diáspora. É um livro lindo. É uma das nossas grandes mães negras aqui do Pará, que é a Zélia Amador de Deus. E aí, para mim, essa é uma dica imperdível, né? A gente estava falando, e eu lembrei desse livro que é da minha filha. Ela ganhou, não fui nem eu que dei para ela, foi uma amiga minha, uma grande amiga psicoterapeuta, que deu para minha filha, que é Meu Crespo é de Rainha, né? Da Bell Hooks, que é um livro lindo, cheio de ilustrações, coisa bonita, sabe? É bem facinho de ser lido e que fala dessa coisa de você se enxergar mulher negra, de você gostar do seu cabelo, de você gostar da sua cor, do seu nariz, dos seus olhos, de você se amar, de você se gostar e dizer que o meu crespinho é de rainha, entendeu? Isso aqui é uma coroa. Cuidado comigo, eu sou rainha, preste atenção. Eu tenho um outro, assim, que eu gosto muito da Bell Hooks. Nós temos diversas autoras brasileiras, mas eu tenho um carinho pela Bell Hooks, primeiro porque ela é mulher, segundo porque ela é muito dedicada às questões educacionais, né? Ela, nos livros dela, ela fala, inclusive, do nosso Freire, né? Do Paulo Freire, e assim, é um aprendizado muito legal. Então, eu comprei recentemente esse Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Tem umas coisas interessantíssimas. Mas, claro, né? A gente não pode deixar de falar da nossa Lélia. Maravilhosa. Esse aqui está me aguardando, eu ainda não comecei a ler, mas assim, eu recebi muitas dicas dele. É por um feminismo afro-latino-americano. Essa dica da Lélia Gonzalez é muito legal, e aí lembra o que Cláudia falou ainda agora. A Lélia diz assim, nós não nascemos negros, nós nos tornamos negros, né? E aí, lendo essas coisas todas, lendo o Quarto de Despejo da nossa Carolina, né, nos faz entender o que é essa coisa que a Lélia vem dizer para a gente, por que nós nos tornamos negros. Né? Porque quando a gente está ali pequenininho, a gente não consegue compreender a dimensão do racismo. E essa dimensão do racismo é que vai nos tornando homens e mulheres negras, que a gente vai ter que enfrentar essa história, entendeu? Que não adianta a gente colocar os nossos meninos, as nossas meninas em redomas de vidro, né? Que uma hora ele vai se deparar, porque o cabelo, o nariz, a cor não se esconde. Não se esconde. Uma hora isso tudo vai aparecer, né? E a gente, ou por bem ou por mal, aprende a enfrentar a situação. E, assim, muito dentro da perspectiva institucional, né? E eu que trabalho dentro de uma instituição que hoje está, assim, eu estou muito feliz de participar de um grande processo que está acontecendo dentro do Ministério Público do Estado do Pará, que é a discussão dessa pauta, né? Do povo negro e do povo indígena, né? Que aqui na Amazônia é muito latente. Né? Nós temos o primeiro território quilombola titulado no Brasil, é aqui no Pará, ali no município de Oriximiná, o território de Boa Vista. Né? Então, por conta dessa diversidade que a gente tem, hoje a nossa instituição está passando por esse processo bom de mudanças e novidades. E aí, entender o racismo estrutural é também pensar as nossas instituições, né? Pensar o Ministério Público, o Judiciário, as empresas, as escolas, né? Os nossos grupos de trabalho, as nossas organizações, né? E o quanto é importante compreendermos como é que ele se manifesta. Né? Compreender, fazer uma leitura daquilo que muitas vezes passa subliminarmente, mas que a gente já está tão habituado com aquilo que a gente nem se apercebe. A gente precisa se desconstruir para poder enxergar aquilo que fomos acostumados a entender como normalidade. Então, eu deixo essas dicas, tem muito mais coisa, tem Fanon, né? Tem Angela Davis,
tantas outras pessoas. A Alino Gomes, que fala sobre educação, mas essas são as minhas dicas para a gente entender a Mar, entender por que ela levanta a poeira, né? E trazer as nossas reflexões. São essas as minhas dicas. Obrigada. Cláudia? As minhas indicações vão bastante de encontro com Lilian. E aí, a dia diferente, né? Que na verdade ela citou, mas não falou o nome. Eu trago Angela Davis com Mulheres, Raça e Classe. Assim, é um livro sensacional. É o livro que me tornou negra, né? E depois que eu conheci Lélia, Djamila, e venho estudando, né, outras autoras. E eu também queria passar a indicação de uma série, que é a Madame Walker. Não sei se vocês já assistiram, tem na Netflix, né? É um filme americano, uma série americana, mas também traz bastante reflexões e construções, né? Uma mulher negra empreendedora. Eu me identifico muito por também ser empreendedora. Então, quem gostar mais de série, né, audiovisual, eu indico essa também. E recentemente eu assisti na Netflix uma série acho que é Lincoln o nome dele, que é um rapaz que ele sempre ouviu o hino nacional dos Estados Unidos, ele é americano, ajoelhado. E ele tem um documentário da história dele, é sensacional, assim, principalmente as reflexões sobre cabelo que ele traz. E aí das tranças, né? Por que trança? Não é só uma trança, né? Sobre tudo isso. Então é um documentário bem gostoso de assistir. São essas. Nossa, cheia de dicas eu vou sair daqui hoje. Meninos, meninas, menines. Estamos chegando ao final de mais uma sessão do Cine. Dessa live maravilhosa. Já tô triste, porque por mim já disse, viraria uma série, uma semana falando. Eu gostaria de agradecer a participação de todos que estiveram conosco durante essa live hoje. As nossas convidadas, Lilian, Cláudia, a todo o pessoal do Cine que oportuniza a gente estar aqui conversando hoje, trocar toda essa experiência. E se vocês gostaram do tema, visitem o nosso blog, cineporelas.com.br. Lá tem indicação de leitura, vão estar as indicações que as meninas fizeram hoje aqui e muito mais. Sigam a gente nas nossas redes sociais, Cine por Elas, @Cine por Elas. Deixem um like no vídeo, comentem, compartilhem. Sigam essas duas maravilhosas que estão lá no Instagram do Cine também. E nos vemos mês que vem.